O caminhoneiro fica paralisado sobre seu caminhão durante a estrada. Rafael Costa, 42 anos, com as mãos firmes no volante, mal podia acreditar no que seus olhos estavam captando no meio daquela escuridão pesada. Pela BR-104, perto de São Romão, numa noite sem lua, um breu que sufocava até o som do motor, uma luz verde intensa e pulsante pairava diretamente sobre o semi-reboque do seu caminhão. Era como se aquele objeto estivesse grudado no teto da carreta, emitindo um brilho que não se parecia com nada que ele já tivesse visto. O coração dele apertou de um jeito forte, o peito quase esmagado por uma mistura de medo e fascinação. O ar no caminhão ficou gelado e a única coisa que se ouvia era o zumbido grave, quase hipnotizante, vindo do objeto. Rafael pisou no freio com tanta força que o caminhão quase derrapou. O estrondo dos pneus no asfalto ecoou na estrada silenciosa e ele sentiu o ar vibrar com a vibração do freio. Tentando não entrar em pânico, a estrada atrás dele parecia um poço negro. O cenário perfeito para um pesadelo ou uma lenda urbana. Em segundos, o vídeo estava na internet. De repente, o homem que só encarava o vazio das estradas durante 18 anos deixou de ser só um caminhoneiro. Virou motivo de burburinho. Uns afirmavam que era só um teste militar. Outros juravam que era o primeiro contato com o inexplicável. As redes sociais explodiram. O caminhoneiro que viu o impossível. OVNI filmado numa rodovia do interior. Será que é verdade ou só alucinação? Na manhã seguinte, movido por uma mistura de medo, curiosidade e uma ansiedade que doía no peito, Rafael voltou até o local. O asfalto guardava marcas circulares, quase gravadas pelo peso e pelo calor daquela visita inesperada. Próximo dali, espalhados no chão, estavam pedaços metálicos, com um brilho estranho, frio como aço, mas que pareciam não pertencer a nada conhecido. O caminhoneiro sentiu um nó na garganta. Não demorou para que pessoas estranhas aparecessem batendo na porta. Céticos com olhos duros, ufólogos com perguntas enigmáticas, jornalistas sedentos por respostas. A família de Rafael passou a viver sob olhares assustados, sussurros que queimavam o silêncio das noites. Quando o painel do caminhão começou a piscar, as falhas elétricas se tornaram aquela gota que não desistia de transbordar. O medo cresceu, junto com a dúvida. O que realmente aconteceu naquela noite? E o que aquilo significava para Rafael e para todos que amava? Entre o real e o sobrenatural, o homem viu a linha se desfazer, deixando um enigma pesado demais para carregar sozinho. Enquanto tudo ao redor ficava ameaçador e o silêncio da estrada parecia esconder algo escuro, Rafael só conseguia pensar numa coisa: quem ou o que estava tentando silenciá-lo de vez? Ei, antes de continuarmos com essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael continuou a dirigir, mas a tensão no ar era palpável. Ele não conseguia tirar a imagem da luz verde da cabeça. Era como se aquela coisa tivesse queimado uma marca em sua mente. Cada vez que passava os olhos pela estrada, o coração acelerava. O que mais poderia acontecer? Perguntas se afunilavam em sua cabeça, mas sua atenção foi interrompida quando uma batida forte
ecoou do painel do caminhão. A luz dos indicadores começou a piscar freneticamente. Não agora! Não agora! Ele murmurou, desesperado. O medo apertou seu peito como um segredo que não pôde mais suportar. De repente, o caminhão parou. Uma curva acentuada e inusitada na estrada fez com que tudo parecesse irreal, como se o tempo estivesse jogando com ele. O motor roncou, então silenciou. A escuridão se aprofundou ao redor, e o zumbido da presença alienígena parecia envolver tudo. Antes que pudesse processar direito, uma sombra apareceu à frente. A figura era indistinta na luz apagada. Rafael agarrou a chave de ignição, nervoso. Então, a sombra se aproximou, revelando-se como um homem, alto, magro, com olhos que brilhavam de forma sobrenatural. Um súbito desespero o invadiu. Quem é você? Rafael gritou, a voz embargada. Eu sou a resposta que você procura, Rafael. O homem falou, uma calma perturbadora em sua voz. Você não entendeu ainda o que aconteceu naquela noite, entendeu? Não é só você que está envolvido nisso. Ele se aproximou, estendendo a mão com um fragmento de metal que Rafael havia encontrado. Esse objeto não é só uma pista, é uma conexão com algo maior. Rafael sentiu um calafrio. Como esse homem sabia seu nome? Quem era ele? Sentiu uma pontada de medo, mas a curiosidade foi mais forte. Por que ele estava ali? O homem continuou. Você deve escolher deixar tudo isso para trás ou descobrir a verdade. A verdade que pode destruir sua vida. A figura sorriu, mas havia algo de sombrio. Sua família estava envolvida com eles mais do que você imagina. O que você viu naquela noite não foi acidental. Eles sabem de você, Rafael. Sabem do seu passado. Seus olhos cintilavam. Rafael mal pôde respirar. Como seu pai, que sempre mantivera segredos, estava atrelado a tudo isso. Os sentimentos o assaltaram como um tsunami. Traição, medo, confusão. Não! Isso não pode ser verdade! Ele tentou se controlar, mas o nó na garganta aumentou. O que você sabe? Seus pais, eles viajavam muito quando você era pequeno. Não eram apenas negócios. Era algo muito mais profundo. Eles tomaram uma decisão que te afetou diretamente. Você é a chave para algo que foi enterrado no passado. O homem se inclinou, a luz da lua refletindo seu rosto tenso. Rafael se sentiu como se estivesse caindo. Não tinha certeza se estava preparado para isso. Uma lembrança distante atravessou sua mente. Seu pai trancando um baú antigo. Palavras murmuradas em um tom que ele não conseguia decifrar até hoje. O caminhão parecia tremer ao redor dele. Agora você me diz, Rafael, o homem insistiu. Você vai se esconder da verdade ou enfrentá-la? Antes que pudesse responder, uma explosão de luz verde explodiu acima do caminhão. O homem o olhava intensamente, desafiando-o a agir. O que estava para acontecer? Ele estava pronto para seguir em frente, mas a dúvida e o medo começaram a se consolidar. E se a verdade for algo mortal? A luz verde pulsava como um coração em frenesi, e Rafael mal conseguia compreender o que estava acontecendo. O homem à sua frente parecia saber demais, como se estivesse disposto a jogar seu passado de volta em seus braços. Mas Rafael estava longe de se sentir seguro. Tudo o que sabia sobre sua vida e sua família estava prestes a se desmontar. Escolher deixar tudo isso para trás
ou descobrir a verdade. Então, com clarão ofuscante, uma abertura em forma de portal surgiu na luz verde. A silhueta familiar de um veículo avançava veloz, e Rafael percebeu que não estava sozinho. Uma multidão de figuras indistintas, com rostos cobertos, surgiu de repente, envolvendo o caminhão como sombras dançantes. O homem ao seu lado sorriu, mas havia algo perturbador em olhar. Você não está preparado para isso, Rafael. Ele começou, mas a frase foi abafada por um grito agudo que ressoou como um choro de angústia. Rafael se virou e seus olhos se arregalaram. À frente, ao longe, surgiu uma mulher. Era sua mãe, mas não a mulher amorosa que ele conhecia. Ela estava pálida, os olhos vazios, e a expressão dela se distorcia em desespero. Rafael, não! Fuja! Eles não são como você pensa. A voz dela soou como um eco distante, cheia de emoção. Súbito, ele sentiu um puxão forte em seu coração. A verdade, que sempre esteve escondida sob o véu das aparências, começou a emergir como um pesadelo indesejado. As palavras dela reverberavam, e ele olhou para o estranho. O que está acontecendo? O homem sorriu, mas sua expressão tinha um tom de mágoa. Você deve saber, Rafael. Isso é sobre você, sobre escolhas feitas no passado. Sua mãe foi parte disso. Eles querem que você se junte a eles. Junte a quem? Rafael gritou, o medo tomando conta, enquanto o portal acima deles começava a fechar. O que você quer dizer com isso? A luz verde tornou-se um turbilhão, e Rafael sentiu o tempo acelerar. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. Ele tentou gritar por sua mãe, mas a voz dela desapareceu, absorvida pelo caos. Então, um rosto conhecido apareceu entre as sombras. Seu pai. Ele parecia idoso, cansado, e os olhos refletiam um conhecimento profundo que cortava o coração de Rafael. Estou tão orgulhoso de você, filho. As palavras do pai eram um sussurro entre gritos e zumbidos. Mas você precisa escolher. Não podemos mais proteger você. As figuras começaram a se aproximar, e Rafael queria correr, mas estava paralisado. As verdades ocultas sobre sua família estavam prestes a se desvelar, e a ideia de que tudo o que conhecia estava errado era um peso difícil de suportar. O estranho passou a mão pelo fragmento de metal que segurava, e uma luz intensa liberou uma onda de energia que percorreu o ar como um choque elétrico. Ele se virou para o pai e a mãe, suas visões se confundindo com a luz verde que os envolvia. O que vocês fizeram? Ele gritou, o desespero em sua voz. Rafael, a verdade é mais complicada do que parece. Sua mãe respondeu, mas as sombras o estavam cercando, e ele sentiu a pressão aumentar. E então, de forma explosiva, o caminhão foi lançado em direção ao portal. Rafael não conseguia mais discernir o que era real e o que era ilusão. As luzes se tornaram uma explosão de cores, e tudo o que restava era a incerteza. Ele estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Mas o que seria essa verdade? Seria o que ele sempre quis saber ou uma revelação capaz de destruí-lo de vez? Enquanto o mundo ao seu redor girava, Rafael sabia apenas de uma coisa. O que estava por vir seria a maior luta de sua vida. Rafael estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Mas o que seria essa verdade? O brilho intenso acima do caminhão pulsava, e a sensação de queda no estômago era incontrolável.
Ele olhou fixamente para os rostos familiares de sua mãe e pai, agora distantes e quase irreais, pintados sob a luz verde. O quê? Como assim? Rafael gaguejou, seu coração batendo tão forte que parecia que iria sair do peito. Não, isso não podia ser verdade. Aquela não era a sua vida. Essa pessoa diante dele era um eco de tudo que ele poderia se tornar. O medo tomou conta, invadindo seu ser. Você precisa entender, Rafael. A verdade vai muito além do que você imagina. A nova figura de Rafael falou com calidez, mas havia um peso nas palavras. Foi escolhida uma linha do tempo, um caminho que você deve seguir. As visões da sua vida são todas conectadas. Rafael balançou a cabeça, tentando entender. Escolhida? Quem escolheu? O que você quer dizer com isso? As luzes verdes começaram a se agitar, refletindo na paisagem caótica ao redor. As figuras indistintas que estavam se aproximando mudaram, perdendo a forma original. Uma onda de tristeza o envolveu, ao perceber que eram seres parecidos com ele. Pareciam versões dele mesmo, em universos além de sua compreensão. A dor da divisão pairava no ar, como uma névoa pesada. São você. São todos os seus possíveis. A noite em que você filmou a verdade foi um catalisador. Um ponto de mudança que abriria as portas para as escolhas que sua família fez. O Rafael mais velho estendeu a mão, mas parecia tão distante. Então eu sou uma versão de mim? Rafael murmurou, a confusão dominando sua mente. E minha família? O que eles escondem? A imagem do pai, ainda flutuando entre as sombras, tomou a frente. Rafael, tem coisas que são melhores serem mantidas no escuro, coisas que precisávamos esconder de você para te proteger. O assunto abafado trouxe um peso a mais, e a relação que ele achara ter com seus pais começava a esfarelar-se diante de seus olhos. Proteger de quê? Ele gritou, a ira surgindo como um clamor que parecia vibrar na atmosfera. Do que eu sou? Do que eu poderia ter me tornado? Proteger de nós mesmos. A voz ao fundo do pai trouxe um arrepio, um eco de uma realidade ainda mais sombria. A luz verde explodiu no céu, e Rafael estava prestes a entrar em um abismo de segredos não revelados. Nesse instante, o país do que ele pensava saber começou a desmoronar. Uma forte rajada de vento invadiu o espaço, e tudo parecia desvanecer. O portal acima dele se expandiu, comprimindo o mundo, e as sombras começaram a se desfazer, como se as memórias fossem puxadas para o espaço. Não confie em mim, em você. As palavras do estranho soaram como um lamento perdido, ressoando um aviso. A verdade pode destruir tudo. O que você achar que é mais real pode não passar de uma ilusão. E com isso, um misto de luz e escuridão explodiu. Grito cortante atravessou o ar. E a consciência de Rafael começou a se fragmentar. Ele queria gritar, correr e ao mesmo tempo queria entender. A única certeza que restava era que seu futuro estava mais ameaçado do que jamais poderia imaginar. Entre escolhas infames e rostos conhecidos, o que Rafael faria com a revelação que acabara de receber? O mal na garganta crescia e o pânico transbordava. O que havia por trás daquela luz verde e o que ele faria com o poder intrínseco que lhe fora imposto? As perguntas o cercavam como sombras e no centro de tudo, uma única ideia pulsava. Talvez Rafael estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Mas o que seria essa verdade? O brilho intenso acima do caminhão pulsava e a sensação de queda no estômago era incontrolável. Ele olhou fixamente para os rostos familiares de sua mãe e pai, agora distantes e quase irreais, pintados sob a luz verde.
Rafael, a voz da mãe ecoou mais alta, desesperada, e seu coração disparou. Numa fração de segundo, tudo se concentrou naquele apelo. Mas antes que pudesse reagir, o estranho que estava ao seu lado começou a mudar. A aparência dele distorceu-se, contorcendo-se como uma sombra num projeto de luz. As feições do homem se tornaram familiares, e Rafael congelou ao perceber. Era seu próprio rosto, seu próprio corpo, mas com um olhar que refletia sabedoria e dor. O que? Como assim? Rafael gaguejou, seu coração batendo tão forte que parecia que iria sair do peito. Não, isso não podia ser verdade. Aquela não era sua vida. Essa pessoa diante dele era um eco de tudo que ele poderia se tornar. O medo tomou conta, invadindo seu ser. Você precisa entender, Rafael. A verdade vai muito além do que você imagina. A nova figura de Rafael falou com calidez, mas havia um peso nas palavras. Foi escolhida uma linha do tempo, um caminho que você deve seguir. As visões da sua vida são todas conectadas. Rafael balançou a cabeça, tentando entender. Escolhida? Quem escolheu? O que você quer dizer com isso? As luzes verdes começaram a se agitar, refletindo na paisagem caótica ao redor. As figuras indistintas que estavam se aproximando mudaram, perdendo a forma original. Uma onda de tristeza o envolveu ao perceber que eram seres parecidos com ele. Pareciam versões dele mesmo em universos além de sua compreensão. A dor da divisão pairava no ar como uma névoa pesada. São todos os seus possíveis. A noite em que você filmou a verdade foi um catalisador, um ponto de mudança que abriria as portas para as escolhas que sua família fez. O Rafael mais velho estendeu a mão, mas parecia tão distante. Então eu sou uma versão de mim? Rafael murmurou, a confusão dominando sua mente. E minha família? O que eles escondem? A imagem do pai, ainda flutuando entre as sombras, tomou a frente. Rafael, tem coisas que são melhores serem mantidas no escuro, coisas que precisávamos esconder de você para te proteger. O assunto abafado trouxe um peso a mais, e a relação que ele achara ter com seus pais começava a esfarelar-se diante de seus olhos. Proteger de quê? Ele gritou, a ira surgindo como um clamor que parecia vibrar na atmosfera. Do que eu sou? Do que eu poderia ter me tornado? Proteger de nós mesmos. A voz ao fundo do pai trouxe um arrepio, um eco de uma realidade ainda mais sombria. A luz verde explodiu no céu e Rafael estava prestes a entrar em um abismo de segredos não revelados. Nesse instante, tudo ficou mais intenso. Uma forte rajada de vento envolveu o caminhão, como se estivesse sendo puxado para algum lugar. O portal acima dele se expandiu, comprimindo o mundo, e as sombras começaram a se desfazer, como se as memórias fossem puxadas para o espaço. De repente, uma figura emergiu das sombras, deslizando para fora do portal. Era sua irmã, Clara. Rafael ficou em choque. Clara havia desaparecido há anos, e ele nunca soube o que realmente tinha acontecido. Ela estava ali, pálida e com um olhar distante, e tudo ficou em silêncio por um momento que durou uma eternidade. A presença dela trouxe uma nova onda de confusão e uma dor familiar. Clara! Ele gritou. Onde você esteve? O que está acontecendo? Ela olhou para ele com tristeza profunda nos olhos, como se carregasse o peso do mundo. Rafael, eu tentei avisar você. Nós não somos o que pensamos que somos. Nossa família não é só uma família. Os olhos dela brilharam com um brilho sobrenatural que Rafael jamais vira. Você precisa entender.
A luz que você viu na estrada não era um acidente, era uma chamada. Eles estão aqui, estão nos observando. As sombras ao redor começaram a se agitar, e Rafael sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? O que somos, então? Clara hesitou, mas o olhar dela era firme. Você não pode confiar na sua própria vida, nas memórias que você tem. Nós fomos escolhidos para algo maior, algo que nossos pais tentaram esconder de nós. A verdade é que nós nunca estivemos sozinhos. Uma explosão de luz iluminou tudo, e Rafael se viu em um turbilhão de lembranças distorcidas. Momentos em que sua família não parecia ser quem diziam. O caminhão tremeu sob seus pés, e uma sensação de que o chão estava se desfazendo o envolveu. Clara! Ele a chamou de novo, mas a voz dela se perdeu no caos crescente. A luz pulsatória girava mais rápido, e Rafael sentia que estava prestes a ser levado para um lugar além de sua compreensão. Como se uma cortina estivesse se levantando sobre um segredo devastador. Ele percebeu que a única maneira de descobrir a verdade era arriscar tudo. O que estava por vir era sombrio e inominável, e a única pergunta que restava era: quem realmente eram eles? E qual era o preço a pagar por essa verdade que se aproximava? Rafael estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Mas o que seria essa verdade? O brilho intenso acima do caminhão pulsava, e a sensação de queda no estômago era incontrolável. Ele olhou fixamente para os rostos familiares de sua mãe e pai, agora distantes e quase irreais, pintados mas antes que pudesse reagir, o estranho que estava ao seu lado começou a mudar. A aparência dele distorceu-se, contorcendo-se como uma sombra num projeto de luz. As feições do homem se tornaram familiares, e Rafael congelou ao perceber. Era seu próprio rosto, seu próprio corpo, mas com um olhar que refletia sabedoria e dor. O quê? Como assim? Rafael gaguejou, seu coração batendo tão forte que parecia que iria sair do peito. Não, isso não podia ser verdade. Aquela não era sua vida. Essa pessoa diante dele era um eco de tudo que ele poderia se tornar. O medo tomou conta, invadindo seu ser. Você precisa entender, Rafael. As visões da sua vida são todas conectadas. Rafael balançou a cabeça tentando entender. Escolhida? Quem escolheu? O que você quer dizer com isso? As luzes verdes começaram a se agitar, refletindo na paisagem caótica ao redor. As figuras indistintas que estavam se aproximando mudaram, perdendo a forma original. Uma onda de tristeza o envolveu ao perceber que eram seres parecidos com ele. Pareciam versões dele mesmo, em universos além de sua compreensão. A dor da divisão pairava no ar como uma névoa pesada. São você. São todos os seus possíveis. A noite em que você filmou a verdade foi um catalisador, um ponto de mudança que abriria as portas para as escolhas que sua família fez. O Rafael mais velho estendeu a mão, mas parecia tão distante. Então eu sou uma versão de mim? Rafael murmurou, a confusão dominando sua mente. E minha família? O que eles escondem? A imagem do pai, ainda flutuando entre as sombras, tomou a frente. Rafael, tem coisas que são melhores serem mantidas no escuro. Coisas que precisávamos esconder de você para te proteger. O assunto abafado trouxe um peso a mais, e a relação que ele achara ter com seus pais começava a esfarelar-se diante de seus olhos. Proteger de quê? Ele gritou, a ira surgindo como um clamor que parecia vibrar na atmosfera. Do que eu sou? Do que eu poderia ter me tornado? Proteger de nós mesmos. A voz ao fundo do pai trouxe um arrepio, um eco de uma realidade ainda mais sombria. A luz verde explodiu no céu,
e Rafael estava prestes a entrar em um abismo de segredos não revelados. Nesse instante, tudo ficou mais intenso. Uma forte rajada de vento envolveu o caminhão, como se estivesse sendo puxado para algum lugar. O portal acima deles se expandiu, comprimindo o mundo, e as sombras começaram a se desfazer, como se as memórias fossem puxadas para o espaço. De repente, uma figura emergiu das sombras, deslizando para fora do portal. Era sua irmã, Clara. Rafael ficou em choque. Clara havia desaparecido há anos, e ele nunca soube o que realmente tinha acontecido. Ela estava ali, pálida e com um olhar distante. E tudo ficou em silêncio por um momento que durou uma eternidade. A presença dela trouxe uma nova onda de confusão e uma dor familiar. Clara, ele gripou. Onde você esteve? O que está acontecendo? Ela olhou para ele com tristeza profunda nos olhos, como se carregasse o peso do mundo. Rafael, eu tentei avisar você. Nós não somos o que pensamos que somos. Nossa família não é só uma família. Os olhos dela brilharam com um brilho sobrenatural que Rafael jamais vira. Você precisa entender. A luz que você viu na estrada não era um acidente. Era uma chamada. Eles estão aqui. Estão nos observando. As sombras ao redor começaram a se agitar. E Rafael sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? O que somos então? Clara hesitou, mas o olhar dela era firme. Você não pode confiar na sua própria vida, nas memórias que você tem. Nós fomos escolhidos para algo maior, algo que nossos pais tentaram esconder de nós. A verdade é que nós nunca estivemos sozinhos. Uma explosão de luz iluminou tudo, e Rafael se viu em um turbilhão de lembranças distorcidas. Momentos em que sua família não parecia ser quem diziam. O caminhão tremeu sob seus pés, e uma sensação de que o chão estava se desfazendo o envolveu. Clara! Ele a chamou de novo, mas a voz dela se perdeu no caos crescente. A luz pulsante girava mais rápido, e Rafael sentia que estava prestes a ser levado para um lugar além de sua compreensão. Então, com um estalo surdo, uma nova figura apareceu, interrompendo tudo. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma versão mais velha de Clara. Ela tinha os mesmos olhos, mas uma tristeza que parecia profunda como o mar. Não, você não pode estar aqui. A Clara mais nova gritou, horrorizada. Eu não fui embora, Clara. Eu sou você, mas de outro tempo, outra realidade. O que você fez está mudando tudo. A mulher sussurrou, a voz ecoando como uma bênção e uma advertência. Rafael mal pôde reagir. A luz verde assumiu um tom ameaçador e o ar parecia pesar. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sentindo que o mundo estava se desmoronando ao seu redor. Vocês estão em perigo? A mulher continuou. Essa luz, esses seres querem a chave que está em você, Rafael. Então, antes que ele pudesse processar, um apagão de luz tomou conta. Ele sentiu uma onda de desespero, um grito sufocado em sua garganta. Os olhos de todos estavam fixos nele. E nesse momento, a verdade que ele temia finalmente se revelou. Algo dentro de Rafael começou a brilhar, e ele percebeu que era mais do que apenas um caminhoneiro. Isso era uma responsabilidade, um legado. E enquanto a luz se intensificava, ele entendeu que essa escuridão não era só uma ameaça. Era um convite ou uma maldição. A pergunta grudou na mente. Quem ele realmente era? Com o mundo em volta deles desvanecendo, uma escolha gritante pairou no ar. E enquanto tudo começava a se fragmentar, Rafael sabia que nada seria como antes. Rafael sentiu o coração disparar.
A revelação de que ele poderia ser só uma versão de si mesmo o deixou atordoado. O que isso significava para sua vida? Mas antes que pudesse processar, uma tremenda explosão de luz irrompeu do céu verde, elevando a tensão a um nível insuportável. Era como se todo o espaço ao redor dele estivesse se contorcendo, como um papel amassado sendo apertado em um punho. A luz desabou sobre eles, iluminando o espaço e revelou uma figura que antes estava oculta nas sombras. Era um ser envolto em uma energia pulsante. Seu corpo brilhava com uma mistura de azul e prata, e seus olhos emanavam um brilho intenso e conhecido. Rafael reconheceu aquele olhar imediatamente. Era como um reflexo seu, mas mais profundo, mais maduro. "Quem você é?" Rafael gritou, a voz embargada. O ser se aproximou e ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. "Você não sabe?" "Eu sou você, mas de um futuro que você pode decidir mudar." Um futuro como? Rafael estava prestes a desmoronar sob o peso daquela revelação. "É uma possibilidade. Você tem um poder, Rafael. A luz que você viu na estrada não foi apenas uma chamada. É um chamado para a sua verdadeira essência. Sua família está ligada a isso de maneiras que você nunca imaginou." Mas antes que Rafael pudesse responder, as sombras começaram a se mover de forma frenética. Ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Um vórtice se formou no céu, e uma energia sombria começou a envolvê-los. Rafael viu sua mãe e pai, agora entrincheirados com suas figuras genéricas, como sombras de um passado que parecia se desfazer. "Eles não são quem você pensa que são!" Clara gritou, seus olhos brilhando. "Mãe, pai, o que está acontecendo?" As palavras dela se misturavam ao caos em volta. Mas em meio à confusão, Rafael notou algo estranho. A forma de seu pai começou a mudar. Seus traços ficaram angustiados e dúbios. Era como se a antiga imagem dele estivesse se desvanecendo. Não é possível. Rafael se virou para o futuro dele, que antes parecia seguro. Ele queria acreditar, mas a verdade o assombrava. "Você disse que era um futuro diferente. Se eles não são reais, então quem sou eu?" "Você tem que entender, Rafael. Sua família foi escolhida para proteger este segredo, mas eles não conseguiram. Essa hostilidade está surgindo porque sua escolha vai mudar tudo. A verdade do seu passado se revela com a luz, mas há quem não quer que você descubra." Nesse momento, uma onda de dor atravessou seu peito. Ele nunca se sentira tão perdido. As vozes sussurravam ao seu redor e o peso da revelação o esmagava. E então, a presença de uma nova figura apareceu. Uma mulher que ele nunca esperou ver novamente. Sua avó, que sempre lhe disse suas histórias. "Vó, o que você está fazendo aqui?" A voz de Rafael tremia, e ela parecia tão trágica quanto poderosa. "Rafael, você precisa saber a verdade. Por quê? Vem de mim. Nós fizemos escolhas para proteger você. Mas isso também custou a sua irmã." As palavras dela golpearam como um soco no estômago, e ele entrou em choque. "Clara? O que aconteceu com ela?" O desespero tomou conta dele. Ele nunca havia pensado que sua irmã poderia estar em perigo por causa de segredos de família. Ela foi levada. Um sacrifício numa guerra antiga. E você é a chave para trazê-la de volta, disse a avó, uma lágrima escorrendo pelo rosto. A luz verde começou a pulsar com uma intensidade insuportável. E Rafael sentiu que o chão estava se desmoronando sob seus pés. Ele estava confuso, apavorado. Os olhos de todos estavam fixos nele, e com cada olhar veio uma responsabilidade esmagadora. "Isso não pode acabar assim!"
Rafael gritou, sentindo o peso do destino em seus ombros. O que ele faria agora? O que significava ser a chave? A luz começou a girar e ele soube que a escolha que ele tinha pela frente era mais do que ele poderia suportar. E antes que pudesse decidir, a escuridão se fechou de repente, levando tudo o que ele conhecia, deixando apenas um eco de escolhas não feitas. O que restava seria um novo começo, ou um fim absoluto. Rafael sentia o coração acelerar. A revelação antes dele, de sua mãe e pai poderiam ser ilusões, o deixou sem palavras. O peso da verdade estava esmagando-o, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Uma onda de luz verde explodiu acima deles, cortando o ar como um raio. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo, mas um som estrondoso fez com que todos se virassem. Era como se o próprio céu estivesse se partindo ao meio. As sombras começaram a se agitar, formando figuras grotescas. Rafael piscou, confuso, tentando entender a mudança drástica. Foi então que um vento cortante teve início, arrastando tudo à sua volta em um turbilhão de caos. A visão de sua irmã Clara à frente dele se distorcia, tons de sobressalto em seus olhos. "Rafael, cuidado!" gritou ela, mas o alerta estava mais para um eco do que para uma palavra clara. O chão tremia, e como no movimento dramático, o ser de luz à sua frente desapareceu, revelando um novo olhar. Raven, a figura familiar que agora parecia outra, pulsava com um brilho intenso. Mas era a abominável verdade que o transtornava. "Eu sou o que você poderia ser. Sou o que você se tornaria se tudo falhasse." As palavras soaram como uma advertência e ao mesmo tempo um convite. A figura se contorcia e Rafael começou a perceber o que estava vendo. Era seu próprio reflexo, mas o que o inquietava era o frio nos olhos desse ele, mais velho, uma frieza que não existia em sua alma. "Como você é eu? O que está acontecendo?" Ele se sentiu afundar em lucidez, enquanto tudo ao redor se tornava um redemoinho de emoções e luzes. Seus pensamentos estavam girando, se confundindo como as sombras que tomavam seu caminho. "Você deve saber a verdade!" disse o reflexo. "Tudo está conectado. A sua escolha aquela noite escolheu um caminho. Você é a chave, mas não somente para a verdade, também para a destruição da sua própria família." O impacto daquela revelação parecia cortá-lo ao meio. Rafael olhou para seus pais, cujos rostos pareciam desvanecer sob a pressão e a revelação da verdade. Ele queria gritar, mas o som ficou preso na garganta. O pânico começava a se instalar, quando de repente uma explosão de luz originou um ser familiar. Seu avô. A figura antiga apareceu, e o olhar dele refletia um medo genuíno. "Rafael, você não sabe. O que está acontecendo é que sua família foi marcada." A voz dele estava carregada de urgência. As suas escolhas abriram um caminho, e não só sua vida está em jogo. Os eternos também estão aqui. "Você precisa correr." "Correr? Correr para onde? O que você quer dizer com eternos?" O desespero dominava sua voz, enquanto a luz verde pulsava, ameaçando engoli-los. O caos aumentava ao seu redor, e Rafael piscou com um olhar de confusão. Era um redemoinho de rostos conhecidos, mas a cada nova cara que surgia, algo dentro dele começava a desmoronar. "Eles não são quem você pensa que são." Clara gritou novamente, conforme as luzes se agitavam. Mas apenas naquela fração de tempo, como se o universo estivesse se desintegrando, o avô começou a se transformar. O que antes era um velho sábio, agora se tornava uma figura obscura, um demônio que não se escondia mais no véu da ilusão.
Eu sou o guardião dos segredos de sua família. E você, Robin? As palavras dele cortaram como lâminas. É o fardo que temos que carregar. De repente, uma onda de calor o envolveu, e Rafael sentiu a força da verdade golpeá-lo. Era como se tudo aquilo, todos aqueles anos de amor e noites em família, fossem apenas um truque feito por sombras. Um estalo ecoou, o chão sob seus pés parecia ruir, e em um momento crucial, Rafael teve um vislumbre de outra verdade ainda não revelada. Você é o que eles temem mais. A verdade que você destruiu. A verdade. As palavras finais do avô reverberaram antes de se dispersar na escuridão. Ti se aproximava. Rafael olhou ao redor, o horror dançando no espaço ao seu redor. Ele percebeu que estava cercado por sombras traidoras. Qual era a verdade que ele tinha destruído? O que isso significava para ele e sua família? Enquanto essa avalanche de dúvidas o consumia, a luz ameaçadora parecia corresponder ao caos em sua mente. Ele estava prestes a enfrentar a decisão mais angustiante da sua vida. Mas a verdade se aproximava com fúria. Os rostos ao seu redor começaram a se distorcer, revelando o que ele temia. E antes que pudesse reagir a tudo o que estava vendo, Rafael percebeu que a batalha que se aproximava não era somente do bem contra o mal. Era uma luta dentro de sua própria alma, um conflito que poderia redefinir não apenas sua vida, mas toda a sua existência. Que escolha ele faria e quais segredos ainda estavam escondidos? O futuro incerto gritava sua presença e a escuridão pulsava mais forte que nunca. Rafael estava paralisado. A luz verde pulsante parecia invadir seus pensamentos. Seu corpo todo tremia. Ele olhou para Clara com uma expressão de terror fixada no rosto, enquanto as sombras ao redor dançavam descontroladamente. Um frio percorreu sua espinha. Ele estava cercado por revelações, por tudo que ele pensava que sabia. As vozes de sua família, antes confiáveis, agora se transformavam em ecos distantes. O que está acontecendo? Perguntou Rafael, sua voz soando suave e quase trêmula. Rafael, você tem que... A voz de Clara foi cortada por um grito ensurdecedor. As sombras começaram a se unir, formando uma figura alta e sombria que se destacava no centro da luz verde. Rafael olhou para o ser e os olhos dele arregalaram-se de incredulidade. Era a figura do que parecia ser seu avô, mas não era a versão amorosa que conhecia. Ele parecia vazio. Seus olhos eram abismos frios. Eu sou o que vocês temem, a figura sussurrou. Sua voz crua e cortante. Todo esse tempo, eu fui o guardião dos segredos da sua família. E é você, Rafael, quem está prestes a libertá-los. Rafael sentiu um nó apertar em sua garganta. O que isso significava? Ele se sentiu puxado, como se duas forças contrárias tentassem rasgar sua essência. Libertá-los? Do que você está falando? A incredulidade tomou conta. Mas antes que ele pudesse receber uma resposta, algo inimaginável aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu do ser, revelando um portal giratório atrás dele. Um vento intenso envolveu o grupo, batendo contra seus rostos, enquanto Rafael lutava para se manter em pé. E então as imagens surgiram. Uma onda de memórias fragmentadas e cenas de sua infância passaram diante de seus olhos. Não! Seja lá o que você está fazendo, pare! Ele gritou. Mas era como se seu avô não estivesse ouvindo. Contudo,
No pad que lhe processa estava sendo terrível. Ele viu uma visão que fez seu coração parar. Clara estava na linha do tempo, não como uma vítima, mas como uma instigadora. Seus olhos brilhavam como uma luz perigosa. Você não sabe, Rafael! Clara gritou, seus braços se estendendo para ele do lado de dentro do portal. Eu fiz isso para nos proteger. As palavras cortaram como facas. A dor de traição rasgou seu peito. Proteger de quê? De quem? O desespero dominava seu tom, as sombras ao redor dançando em frenesi. De nós mesmos. A voz de Clara se tornou distante, e antes que ele pudesse reagir, a figura do avô começou a se desvanecer, engolida pelo portal. Mas o que Rafael não viu foi o movimento atrás dele. Uma nova sombra colidiu com seu avô em meio à explosão de luz. Um terceiro ser. E quando Rafael virou o olhar para trás, ficou paralisado. Era ele mesmo. Mas não como conhecia. Era uma versão distante, com um olhar frio e uma expressão de determinação. Rafael, você não pode escapar da verdade, disse seu reflexo recriado. Você é parte de tudo isso. O que aconteceu com sua família agora faz parte de você. O choque congelou o tempo. Ele não sabia como reagir. Sua mente girava, a realidade se esfarelando. Não, isso não pode ser verdade! Ele gritou, sua voz ecoando na intensidade crescente da luz. Mas a nova figura, intrinsecamente ligada a ele, apenas sorriu. Você já está perdido e ainda não percebeu. Eu sou você, é o que você sempre deveria ter sido. Uma onda de raiva e confusão inundou Rafael. Ele queria gritar, mas só conseguia balançar a cabeça, preso entre a incredulidade e a dor. A verdade realmente começava a se desvelar. E o que ele sabia sobre sua família, sobre si mesmo, tudo estava desmoronando diante de seus olhos. O portal começou a expelir energia, e enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma pergunta feroz queimava em seu coração. Quem ele realmente era? O homem que se destacava no espelho, aquela entidade emergente que parecia ter todos os segredos. Ele era a chave ou talvez a maldição? Então, em um último lampejo de consciência, Rafael percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando, que essa nova versão dele mesmo poderia ser tanto a salvação quanto a ruína. E enquanto as luzes dançavam ao seu redor, a única coisa que ele soube... Rafael estava em um abismo de emoções, o mostrando do seu passado. As figuras distorcidas de sua família dançando na luz verde o deixavam sem ar. Ele olhou para a nova versão de si mesmo, uma realidade que parecia mais um pesadelo do que uma promessa. A luz pulsava, inflamando a tensão no ar. O que ele estava prestes a se tornar? O que essa conexão significava? Rafael, você já fez sua escolha! Gritou Clara, desesperada, com os olhos cheios de lágrimas. Ele sentiu um nó na garganta. Você não está sozinho! As palavras dela foram como um sopro de ar fresco em meio ao caos. Mas a verdade era avassaladora. Não posso mais confiar em você. Ele olhou para o reflexo sombrio e uma onda de raiva percorreu seu corpo. Quantas mentiras ainda existem? Quanto tempo mais vamos ser jogos nas mãos de outros? Nesse instante, o chão tremeu. A figura do avô se distorceu. Sua presença ameaçadora agora burrava como fumaça. O que você escolhe, Rafael? A luz ou a escuridão? O vazio infernal no ar respondeu ao chamado da escolha. Rafaela começou a entender. Ele não era apenas um peão. Ele era a própria partida. Não estou preso a nada! Eu escolho ser livre! Gritou desafiando a sombra que se aproximava. Os olhos escuros refletiam sua coragem e a luz verde parecia pulsar em resposta.
Uma onda de determinação tomou conta dele, e ele avançou, sentindo o próprio poder borbulhar. Nunca se sentira tão intenso. Com uma bravura recém-descoberta, ele se virou para Clara e sua avó, unindo seus corações com a verdade que nunca conheceu. Juntos, nós enfrentamos isso, e então a luz explodiu. Rafael sentiu como se estivesse sendo rasgado e costurado ao mesmo tempo. Rios de energia o envolviam, e a batalha de luz e sombra se intensificou. As figuras distorcidas começaram a se desvanecer, e a cena ao redor ficou mais clara. Patrick e Clara estavam ali, o medo se dissipando enquanto a luz brilhava mais intensamente. A verdade estava finalmente exposta. Estamos juntos, não importam o que eles queiram. Clara sussurrou, com os olhos brilhando como estrelas. Ela estendeu a mão e Rafael o agarrou com força. A conexão deles era palpável. É isso! É o poder escolhido! A luz foi uma explosão de cores e calor, e Rafael gritou, seus medos transformados em força. Eu sou a chave e vou abrir o caminho. Nem mesmo o eco da escuridão pôde resistir. As sombras gritaram enquanto eram consumidas pela luz. O avô e o lado sombrio gritaram e o ego no reflexo se desfez em um redemoinho de luz e escuridão. O caos fez as figuras desaparecerem enquanto a verdade se erguia, iluminando tudo ao redor, como um renascimento. Num instante, a luz se estabilizou e criou uma bolha de calma. Rafael, Clara e a avó se encontraram em um campo iluminado. Era tudo tão diferente. O ar era revigorante e eles estavam juntos. Ele olhou para Clara, seus olhares se cruzando com novas verdades. Você fez isso, Rafael, Clara disse, um sorriso luminoso em seu rosto. Nós conseguimos. Sim, mas e nossos pais? O que será deles? Ele perguntou, percebendo que ainda há um eco da incerteza, uma sombra do que aconteceu. Eles estarão a salvo, mas os segredos ainda precisam ser enfrentados. A avó disse, com um semblante de esperança apertado. Temos um novo futuro para construir. Rafael sentiu um misto de alívio e temor. Era um novo começo, mas o passado ainda carregava seu peso. Olharem juntos para o que se desenrolava, uma nova jornada se abria à frente. O futuro era borrado, mas o caminho seria repleto de escolhas que moldariam não só a vida deles, mas também a de todos ao seu redor. Rafael respirou fundo, sentindo o poder da luz vibrar dentro dele. Ele estava pronto para começar. E a sombra atrás dele não seria mais sua inimiga, mas um símbolo do que ele superara. E enquanto o sol se punha no horizonte, ele sorriu. Sabia que as respostas viriam, e isso era só o começo da verdade. A essa altura, você precisa se inscrever no canal agora. Não perca nenhum detalhe dos próximos enredos envolventes que vão questão de laço ao seu coração. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final espetacular que acabamos de viver. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também devem conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs conseguem ver a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada!